Olá, pessoal. Retomando agora a análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vamos iniciar o estudo da cautelar em ADPF. Iniciando, portanto, cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Analisando cautelar, nós então vamos prosseguir examinando o efeito da decisão e, por fim, recorribilidade e rescindibilidade. Bom, primeiramente é importante lembrarmos que muito do que já foi estudado quanto a cautelar em ADI, em ADC, são plenamente aplicáveis à cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, a cautelar em ADPF, ela vai exigir, para a concessão da medida, a demonstração do fumus boniuris e do periculo in mora, como exigido para qualquer medida de natureza cautelar. O fumus boniuris indica que aquele ato atacado, que o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental tem uma grande probabilidade de violar preceito fundamental da Constituição. Então você tem ali uma fumaça indicativa de que aquele ato objeto de controle viola preceito fundamental da Constituição. Mas não é ainda suficiente para a concessão da medida cautelar. Então é necessário o fumus boniuris, mas também o periculo in mora, qual seja o perigo da demora quanto ao julgamento de mérito. Ou seja, a cautelar se justifica quando o julgamento de mérito demorar e, consequentemente, não for suficiente para preservar, assegurar, proteger, evitar lesão a preceito fundamental. Ou seja, simplificando, se aguardarmos a decisão de mérito, nós vamos dizer, e agora é tarde demais. Então, o periculo in mora, ele se justifica quando eventual decisão de mérito for muito tarde, muito tardia para preservar, resguardar ou mesmo evitar lesão a preceito fundamental. Portanto, assim como se exige para a concessão das medidas cautelares em ADI, ADC, é necessário aqui também a presença do fumus boniuris e do periculo in mora, sob pena de não concessão da medida. Veja a DPF 129, onde foi negada a cautelar, pois se constatou não estarem presentes o fumus boniuris e o periculo in mora. No caso, inclusive, mais especificamente, não estava presente o fumus boniuris. Veja o que disse lá o ministro Ricardo Lewandowski. No que concerne ao pedido de medida liminar, todavia, verifico que não se mostram presentes os requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam o fumus boniuris e o periculo in mora. Esses requisitos são requisitos cumulativos, necessário, portanto, a presença do fumus boniuris, que é caracterizado pela probabilidade de lesão a preceito fundamental da Constituição, e também necessária a demonstração do periculo in mora. Necessário se demonstrar que, ao se aguardar eventual decisão final de mérito, o eventual lesão a preceito fundamental, ela pode se mostrar irreversível. Então, a demora para julgamento da ação, ela pode se mostrar irreversível quanto à proteção a preceito fundamental da Constituição. Logo, se justifica a concessão da cautelar, uma vez presente os requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora. A ausência de um ou outro desses requisitos afasta a concessão de medida cautelar. Veja na decisão que eu trago para vocês que o ministro Ricardo Lewandowski destacou que não considerou, portanto, suficientemente caracterizado o fumus boniuris. Razão pela qual não foi concedida a medida cautelar. A cautelar, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, assim como a cautelar em ADI,
por exemplo, também é dotada de eficácia erga omnes e de efeito vinculante. Eficácia erga omnes, pois a medida é proferida a partir de processo objetivo, de uma ação do controle abstrato de constitucionalidade. E possui também efeito vinculante. Veja a decisão do Supremo quanto ao efeito vinculante, decisão essa monocrática, mas que corresponde à jurisprudência do STF, quanto ao efeito vinculante da medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Disse lá o Supremo: a jurisprudência do STF, tratando-se de provimento cautelar outorgado em sede de controle abstrato, quer se cuide de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, ou ainda de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem atribuído a tais medidas caráter vinculante. A liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vem regulada na Lei 9882 de 99, no artigo 5º e parágrafo. Vamos até lá? Lei 9882 de 99, artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, já faço aqui, desde logo, um destaque. A liminar, ela é concedida, via de regra, pelo tribunal, pelo colegiado. Ou seja, a concessão de liminar monocrática, ela é exceção, que nós vamos aqui destacar. Mas a regra é que a liminar seja concedida pelo colegiado e não monocraticamente. Nós vamos ver a hipótese excepcional e que pode sim ser concedida medida liminar monocraticamente. Mas retomando, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, ou seja, 6 votos, poderá deferir pedido de liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa é a regra. O parágrafo 1º traz a exceção. Em caso de extrema urgência, então, primeira exceção, em caso de extrema urgência, onde não for possível a manifestação pronta, imediata do plenário, ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder liminar ad referendo do Tribunal Pleno. 3 hipóteses excepcionais em que é possível concessão de medida liminar em ADPF monocraticamente. Quais são essas 3 hipóteses? Extrema urgência, perigo de lesão grave e recesso. Em todas essas 3 hipóteses em que for concedida liminar excepcionalmente de forma monocrática, essa medida deve ser submetida a referendo do Tribunal Pleno. Parágrafo 2º. O relator poderá, grife, poderá, ser entender necessário, mas não é obrigado, ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República no prazo comum de 5 dias. Então não é obrigado, mas ele poderá ouvi-los. Nós vimos, quando do estudo da ADI, que a liminar ela pode determinar a suspensão do ato questionado. Nós vimos, quando do estudo da ADC, que a liminar pode determinar a suspensão de processos em andamento. Em ADPF, quais os efeitos da medida liminar em ADPF? Como dito, a ADPF ela vem preenchendo os espaços deixados pelas demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tendo isso em mente, a gente vai agora analisar quais os efeitos da concessão da liminar em ADPF em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja como dispõe o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 9882 de 99. A liminar poderá consistir
na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes de coisa julgada. A primeira possibilidade, portanto, é que a liminar determine a suspensão de processos ou os efeitos de decisões judiciais. Então, a liminar, ou a concessão da liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental pode determinar que juízes, tribunais suspendam processos ou até mesmo o efeito de decisões daquele respectivo órgão jurisdicional, seja um órgão monocrático, seja um órgão colegiado, seja um órgão de primeira instância, seja um tribunal. Então, a liminar, ela pode determinar a suspensão desses processos que estejam em tramitação naquele respectivo órgão jurisdicional e ainda determinar a suspensão dos efeitos de eventual decisão proferida por aquele respectivo órgão jurisdicional. Mas muito cuidado com o detalhe. Parte final do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 9882 de 99. Olha lá a parte final. Salvo se decorrente de coisa julgada. Significa dizer que não se pode conceder liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental para suspender os efeitos de decisões transitadas em julgado. E qual foi o fundamento do legislador para que ele estabelecesse nessa parte final a impossibilidade de se conceder liminar em ADPF para suspender efeitos de decisões transitadas em julgado? A segurança jurídica, que é igualmente preceito fundamental. Então veja que se a decisão já transitou em julgado, não se pode liminarmente conceder, portanto, uma cautelar em ADPF para determinar a suspensão dos efeitos dessa decisão transitada em julgado. Se isso fosse possível, você teria violação ao princípio da segurança jurídica. Ou seja, você teria a liminar concedida em arguição de descumprimento de preceito fundamental, suspendendo os efeitos de decisão transitada em julgado, consequentemente a própria liminar estaria violando preceito fundamental da Constituição, qual seja, segurança jurídica. Então não pode ser determinado liminarmente a suspensão de efeitos de decisões transitadas em julgado. Mas a lei, ela não se limita a estabelecer a possibilidade de suspensão de processos ou efeitos das decisões. Ela também fala em qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. É possível, portanto, que o tribunal, em liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, determine não apenas a suspensão de processos ou efeito de decisões, mas suspenda também a própria eficácia do ato ali questionado, do ato objeto de controle. E eu vou além. Lembrando que nós falamos que a arguição de descumprimento de preceito fundamental ela vai preenchendo os espaços deixados pelas demais ações do controle abstrato. Então seria possível também trazer para a DPF os efeitos das decisões que podem ser proferidas, por exemplo, em ADO, em ação direta de inconstitucionalidade, nas hipóteses em que não for cabível a ADO e, consequentemente, a ação adequada for arguição de descumprimento de preceito fundamental. O tribunal, portanto, possui poderes cautelares expressivos para que ele possa adotar a medida que ele entender mais adequada para evitar lesão a preceito fundamental ou reparar lesão a preceito fundamental. Vamos à manifestação do STF. Medida cautelar na DPF 33. A Lei 9882/99 prevê a possibilidade de concessão de medida liminar
na arguição de descumprimento de preceito fundamental, mediante decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Em caso de extrema urgência ou de perigo de lesão grave, ou ainda durante o período de recesso, a liminar pode ser concedida pelo relator ad referendo do Tribunal Pleno. A lei autoriza o relator a deferir a audiência tanto da autoridade responsável pela edição do ato, quanto as do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, como nós já vimos. Além da possibilidade, veja lá, de decretar a suspensão direta do ato impugnado. Essa possibilidade de suspensão da eficácia do ato questionado, ela não vem prevista expressamente na Lei 9882 de 99. Então, muito atentos a isso. Olha novamente a lei. A lei não fala suspensão do ato, hein? Então, muito atento a isso. Portanto, como dito, em razão da fungibilidade entre as ações do controle concentrado abstrato, tendo em conta que a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi incorporada no nosso sistema jurídico para preencher os espaços deixados pelas demais ações, mesmo não havendo previsão expressa na Lei 9882 de 99, quanto a alguns efeitos da medida cautelar, ou mesmo da decisão, mesmo na ausência dessa previsão, é possível, tendo em conta o sistema como um todo, que ao se deferir a medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, se adote efeitos similares ao que se tem, por exemplo, nas demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, retomando. Além da possibilidade de decretar a suspensão direta do ato impugnado, admite-se na cautelar prevista para arguição de descumprimento de preceito fundamental a determinação de que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou ainda de qualquer medida que guarde relação com a matéria discutida na presente ação. Confere-se assim ao tribunal um poder cautelar expressivo, olha lá, impeditivo da consolidação de situações contra possível decisão definitiva que venha a tomar. Nesse aspecto, a cautelar da ação de descumprimento de preceito fundamental assemelha-se à disciplina conferida pela Lei 9868 de 99, a medida liminar na ação declaratória de constitucionalidade. Dessa forma, a liminar passa a ser também um instrumento de economia processual e de uniformização da orientação jurisprudencial. O STF tem, inclusive, aplicado aquele prazo estabelecido na Lei 9868 de 99 para cautelar em ADC, o prazo de 180 dias para julgamento do mérito da ação, uma vez concedida a medida cautelar. Então, tem se aplicado também a cautelar em ADPF quando se determinar a suspensão de processos em andamento. Aplica-se, portanto, aquele mesmo prazo de 180 dias. Lembrando que, pela posição atual do Supremo, se a ação não for julgada no mérito em até 180 dias, a cautelar não cai automaticamente. A posição vencida do ministro Marco Aurélio é que defendia que, se uma vez concedida a cautelar em ADC, a ação não for julgada no mérito em até 180 dias, a cautelar cairia automaticamente. Como eu disse, não é a posição que prevalece, hein? Então, sempre importante você lembrar o que foi discutido quando do estudo da ação declaratória de constitucionalidade. Agora, muita atenção para essa parte final do dispositivo, salvo se decorrente da coisa julgada. Então, veja só, a liminar pode consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou efeitos de decisões judiciais ou qualquer medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se já decorrente de coisa julgada. Então, muito cuidado com essa parte final. Veja quanto a essa parte final, a DPF 97.
o segundo pedido, no sentido de limitar os efeitos da decisão judicial proferida no citado mandado de segurança. Então, veja lá, limitar os efeitos da decisão judicial. Também não deve ser objeto de medida cautelar. É duvidoso o próprio cabimento desse tipo de requerimento em arguição de descumprimento de preceito fundamental ante o que prescreve o artigo 5º, parágrafo 3º. O trânsito em julgado, olha lá, o trânsito em julgado, da decisão no mandado de segurança, comprovado pela própria entidade autora, torna incabível esse pedido. De medida cautelar, tal como formulado na petição inicial. Vamos a mais uma decisão do STF nesse sentido? Liminar concedida, suspensão de processos e efeitos de sentenças. Servidor público, professores do Estado de Pernambuco, elevação de vencimentos com base no princípio da isonomia. Casos recobertos pela coisa julgada material ou convalidados por lei superveniente. Veja, convalidados por lei superveniente. Ou cobertos pela coisa julgada. Exclusão da eficácia da liminar, agravo provido em parte e referendo parcial para esse fim. Aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º, enfim, da Lei 9882/99. Não podem ser alcançados pela eficácia suspensiva de liminar concedida em ADPF os efeitos de sentenças transitadas em julgado. E aqui, aproveitando também a deixa para vocês, ou convalidados por lei superveniente. Então, muita atenção também com a decisão, pois ela traz uma outra hipótese que não está presente na Lei 9882 de 99, que é a hipótese de convalidação por lei superveniente, que impede, consequentemente, a concessão de medida cautelar. Quanto ao ponto, vamos a mais uma decisão do Supremo. É, pois, expressa a disposição que ressalva do alcance de eventual liminar os efeitos de decisão judicial coberta por res judicata, que, como garantia constitucional, é invulnerável até a lei superveniente. E, a forciore, a outra decisão judicial, tirante em matéria civil a hipótese de rescisória, hipótese excepcional da ação rescisória, que pode, sim, atacar, desfazer a coisa julgada, mas que não é o caso. É, aliás, o que já decidiu a Corte em cautelar na DPF número 10, com base no artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei 9882/99, defiro ad referendo do Tribunal Pleno o pedido de cautelar e ordeno seja sustado o andamento de todas as reclamações, ora em tramitação naquela Corte, e demais decisões que envolvam a aplicação dos preceitos, ora suspensos, e que não tenham ainda transitado em julgado. Esse detalhe é importante, grife. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente de irrecorribilidade, irrescindibilidade, mas já destaco desde logo que a arguição de descumprimento de preceito fundamental ela não pode ser manejada como substituto de ação rescisória para desfazer a coisa julgada, como nós aqui estamos vendo. Continuando com a decisão. No caso, o arguente pede suspensão liminar da eficácia de decisões recobertas pela qualidade da coisa julgada, como se colhe ao sítio eletrônico da Justiça Paraibana, de modo que não pode ser
ouvido a respeito. E quanto à suspensão de qualquer outra medida em tramitação na Justiça Paraibana que apresente relação com a matéria objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se lhe encontram, nesse juízo prévio e sumário, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, qual seja, fumus boniuris e o periculo in mora. Agora, para complementar, eu vou trazer para vocês uma questão interessantíssima que foi admitida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja a possibilidade de se promover na arguição de descumprimento de preceito fundamental, processo objetivo, um acordo incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental para resolver conflitos intersubjetivos. E, professor, agora complicou demais. Então a gente tem que voltar um pouquinho. Vocês lembram que nós falamos em arguição de descumprimento de preceito fundamental autônoma e incidental. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, pressupõe a existência de uma série de processos, de ações tramitando em juízo, que envolvam discussão, ainda que incidentalmente naquelas ações, quanto à violação de preceito fundamental constitucional. Nesse caso, é proposta uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a partir dessas ações concretas, desses processos subjetivos. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, vai se discutir se existe abstratamente considerada violação ou não a preceito fundamental da Constituição. Discussão essa que surge a partir dessa controvérsia judicial acerca de possível violação a preceito fundamental constitucional. Vamos relembrar? Arguição incidental. Já a arguição incidental tem por objeto atos de natureza normativa, federal, estadual, municipal, inclusive os anteriores à Constituição. Submetida ainda à demonstração de relevante controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo objeto de controle, conforme o parágrafo único, inciso 1 do artigo 1º da Lei 9882 de 99, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional. Cuida-se de arguição incidental, natureza jurídica de ação incidental, pois surge no curso de processos judiciais em trâmite, a partir da existência de controvérsias judiciais constitucionais relevantes quanto à violação de preceito fundamental da Constituição. Se assemelha ao recurso de amparo do direito espanhol e do Verfassung Beschwerde do direito alemão. Tendo em conta essa situação, o STF entendeu possível se promover acordo no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que diz respeito, acordo no que diz respeito a esse conflito intersubjetivo. O acordo, muita atenção, não é quanto à questão constitucional abstratamente considerada. O acordo não é quanto à interpretação em relação ao ato violar ou não o preceito fundamental da Constituição. Não. O acordo diz respeito a questões intersubjetivas. Então é possível se promover, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, processo objetivo, uma ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, acordos relativos a conflitos intersubjetivos. Esse acordo, portanto, ele vai ser um incidente processual na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos à decisão do Supremo? O STF vem admitindo acordo no âmbito dos processos objetivos de controle de constitucionalidade. O STF, na DPF 165, entendeu viável acordo no âmbito de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em conta a existência de conflito intersubjetivo no bojo da respectiva ação, cabendo a homologação do acordo ao próprio Supremo Tribunal Federal. A DPF 165, relator, ministro Ricardo Lewandowski. O colegiado inicialmente considerou viável o acordo no âmbito de processo objetivo.
esclareceu haver, no bojo da ação, notável conflito intersubjetivo, que comporta solução por meio de acordo apresentado para homologação. Assim, ao homologá-lo, o STF não chancela nenhuma interpretação peculiar dada à lei. Pelo contrário, não obstante, o ajuste veicule diversas teses jurídicas. A homologação não as alcança, nem as legitima, e abrange apenas as disposições patrimoniais firmadas no âmbito de disponibilidade das partes. Portanto, a homologação apenas soluciona um incidente processual para dar maior efetividade à prestação jurisdicional. O acordo não diz respeito à interpretação de norma legal, quanto à violação ou não a preceito fundamental, e nem poderia. Então, muito cuidado com essa observação. Seguindo, o tribunal assinalou ainda que a ausência de disposição normativa expressa no que concerne associações privadas não afasta a viabilidade do acordo. Isso porque a existência de previsão explícita, unicamente quanto aos entes públicos, explícita, unicamente quanto aos entes públicos diz respeito ao fato de que somente pode fazer o que a lei determina, ao passo que aos entes privados é dado fazer tudo que a lei não proíbe. Concluindo, estabeleceu haver 5 pontos passíveis de exame pelo julgador quanto à viabilidade do acordo. Agora, muita atenção a essa parte final. A. Se realmente houve declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes. B. Se a matéria comporta ato de disposição. C. Se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente. D. Se são capazes de transigir. E E. Se estão adequadamente representados. Muita atenção para esses 5 pontos. Seguindo, o acordo deve ser, portanto, homologado com o proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nos autos, sem que isso implique qualquer comprometimento do STF com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do judiciário. Então, essa parte final é importantíssima, hein? Então, grife essa parte final, sem que isso implique qualquer comprometimento do STF com as teses jurídicas nele veiculadas. E também, por óbvio, né, aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. Concluindo para vocês a parte final. O acordo deve ser, portanto, homologado como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nos autos, sem que isso implique qualquer comprometimento do STF com as teses jurídicas nele vinculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Judiciário. Lembrando, assim como em relação à ADI, ADC, a liminar, ela tem efeito temporal ex nunc, a partir da concessão da medida em diante. Excepcionalmente, pode o tribunal modular os efeitos temporais da liminar, assim como ele pode também fazer da liminar em ADI. Mas a regra é que o efeito seja ex nunc, ou seja, a partir da concessão da medida em diante. Vimos então cautelar ou liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.